Professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre as regionalizações do Brasil. Como já falamos por aqui pelo canal, essa regionalização é diversa. Atualmente nós temos inúmeras formas de regionalizar o Brasil, como a divisão de planejamento, a divisão geoeconômica, a divisão do IDH, morfoclimática e a divisão que divide o território brasileiro em 4 Brasis. A primeira de hoje, nós precisamos lembrar, é a divisão geoeconômica. Essa divisão geoeconômica ela foi criada por um geógrafo chamado Pedro Pinchar Geiger, ok? Ela é considerada uma divisão não oficial e ela utiliza como critérios os critérios naturais e, claro, os critérios econômicos, aliados ao processo de formação territorial de cada complexo regional. Ela não respeita os limites territoriais e divide o Brasil em 3 grandes complexos regionais. Neste caso, Nordeste, Centro-Sul e Amazônia. Já se nós formos observar, o Nordeste seria conhecido como o Brasil do passado, é aquele Brasil ainda marcado pela estiagem, pela repulsão populacional e por problemas de concentração de terras, apesar de, nos últimos tempos, ter tido uma certa entrada, né, de empresas nacionais, né, com o objetivo de gerar emprego e, claro, garantir também, né, o aproveitamento de recursos naturais da região, assim como também os seus incentivos fiscais. Esse Nordeste ainda é marcado com características do passado, principalmente a repulsão populacional. Já o Centro-Sul, né, na verdade, seria o coração econômico do Brasil, ainda marcado por um intenso processo de industrialização, por uma certa modernidade, um certo processo de atração populacional e, claro, é visto como o Brasil do presente. Já a Amazônia, né, que é a nossa região, seria exatamente o Brasil do futuro, marcado principalmente pela expansão da fronteira agrícola, mineral, madeireira e, claro, pelo turismo. Futuro esse ameaçado porque nós somos marcados por um intenso processo de desmatamento. Dando continuidade, nós temos a divisão de planejamento. Certamente você deve estar recordando, já falamos aqui pelo canal, que apesar da industrialização do Brasil, essa industrialização implementada ainda no governo de Vargas aumentou ainda mais as diferenças ou disparidades regionais. E diante dessas disparidades regionais foram criadas superintendências. Então os critérios utilizados para fazer a divisão do Brasil, né, utilizou as dificuldades e as disparidades sociais e regionais no território brasileiro. É nesse contexto que você precisa lembrar que essas superintendências elas foram criadas para promover ou garantir o desenvolvimento social, econômico e regional nas regiões do qual foram criadas as superintendências. E nesse contexto você precisa lembrar que foram criadas inúmeras superintendências, sendo as principais Sudene, Sudã, Sudeco e Sudesul. Não esqueça que a Sudene foi criada com o objetivo de desenvolver o Nordeste a partir do ano de 1959. Já a Sudã foi criada com o objetivo de desenvolver a Amazônia a partir de 1966, através de 2 slogans, né? Uma, integrar para não entregar, justificando a entrada das empresas na Amazônia, e terras sem homens para homens sem terra, com o objetivo de atrair pessoas de regiões marcadas por conflitos agrários, principalmente no Nordeste e Sul do Brasil. Nesse caso, você precisa lembrar também que houve a criação da Sudesul, cujo grande objetivo foi desenvolver a região sul do Brasil, ok? A partir do ano de 1967. E claro, vamos ter a criação da Sudeco, né, que era para desenvolver exatamente a região centro-oeste do Brasil, ok? A partir do ano de 1968. Querido estudante, apesar da criação, né, dessas superintendências, algumas delas extintas como Sudeco, né, e Sudesul ainda na década de 90, né, nós vamos perceber que ainda mais, né, houve a intensificação das disparidades. Então, apesar da criação dos projetos, apesar da criação das disparidades, as disparidades aumentaram e, claro, se tornaram verdadeiros entraves ou enclaves nas nossas regiões, fazendo com que as disparidades regionais aumentassem ainda mais em território nacional. Outra divisão que nós temos é exatamente a divisão conhecida por IDH. Essa divisão é interessante. Você precisa lembrar, né, que diante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ok? Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, uma agência das Nações Unidas que lidera o desenvolvimento global, né, vamos ter uma divisão do Brasil em 3 regiões, aliás, em 3 momentos de acordo com o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O critério utilizado é a renda, a escolaridade e o tempo de vida, que nós chamamos de longevidade. Perfeito?
O objetivo é aferir o grau de desenvolvimento da sociedade, ou seja, fazer com que, na verdade, né, nós possamos identificar quais são as regiões que têm, aliás, as áreas que têm baixo, médio ou alto IDH. O IDH ele varia, não esqueçamos, de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 0, perfeito, menor será o índice social do local. Vamos lá. Nesse contexto, né, já que o objetivo é aferir o grau de desenvolvimento da sociedade usando renda, saúde e educação, o Brasil pode ser dividido em 3 IDHs. Nós temos as áreas de alto índice de desenvolvimento humano, representadas por Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Nós temos as áreas de médio IDH, né, representadas exatamente aí, né, pelas áreas do Amazonas, ok? Amapá, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Roraima, perfeito, e Rondônia, ok? E temos as áreas de baixo IDH, né, representada aí pelos estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins. Então dá para perceber por essa divisão que as condições econômicas do Brasil são diferenciadas. Perfeito? E dando continuidade na nossa aula, nós temos a divisão, né, de acordo com os domínios morfoclimáticos. E de acordo com esses elementos, né, naturais, que estão em profunda e contínua interdependência, os critérios utilizados foram os critérios físicos ou geográficos. Você precisa entender que o Brasil possui uma grande diversidade, né, biológica, uma grande diversidade natural, uma grande diversidade física. E de acordo com essa diversidade, né, Aziz Absaber, né, identificou 6 biomas. E aí nós temos um bioma conhecido como amazônico, lembrando que esses biomas, né, eles se diferenciam quanto ao clima, ao relevo, ao ecossistema e, é claro, a biogeografia, que é a biogenética da área. Nesse contexto, nós temos a número 1, que seria o bioma amazônico, né? Nós temos o número 2, que seria exatamente o cerrado. O número 3, mares de morro, conhecido também como área de Mata Atlântica. Número 4, conhecido como Caatinga. Ok? Número 5, araucárias, ok? Que é uma continuidade da Mata Atlântica. E, claro, nós temos a número 6, que seria as pradarias, também conhecida como coxilhas ou campos sulinos, ok? E, claro, né, nessa aula também nós precisamos ver, né, o número 7, que seriam as áreas de transição. Um fato que nós precisamos lembrar, querido estudante, é que também nós temos uma divisão, que é a divisão em 4 Brasis. Ela foi proposta para registrar a difusão dos meios técnico-científico informacional do Brasil. Nem todas as regiões estão realmente equipadas com diversos modelos de transporte, com eficiência tecnológica. E é nesse contexto que você precisa lembrar que o grau utilizado é o grau, aliás, o critério utilizado é o grau de domínio do meio técnico-científico informacional, representado pela terceira Revolução Industrial. E nesse contexto nós podemos identificar 4 regiões. Vamos lá. Nós temos a número 1, que seria exatamente, claro, a Amazônia. Ela é marcada por uma baixa densidade demográfica, ou seja, um número muito baixo de pessoas por quilômetro quadrado e tem um reduzido nível técnico. Ok? Temos já a número 2, que é o Nordeste. Ela é marcada pela repulsão populacional e, claro, a mecanização se deu de forma pontual e restrita em algumas áreas agrícolas, marcadas principalmente pela fruticultura, ou a soja, ou, claro, a extração de um outro recurso. Tudo bem? Já nós temos também, né, o Centro-Oeste. Essa é interessante. Ela é marcada principalmente, não esqueça, pela expansão da fronteira agrícola, assim como na região amazônica. Perfeito? E também a sua mecanização ela está subordinada às firmas externas, ou seja, empresas que se instalaram, né, na região para que pudessem explorar os recursos naturais. E claro, nós temos a região concentrada, né, que é representada justamente pelas áreas do Sudeste e Sul. Ela é marcada pela atração populacional e pela intensa densidade demográfica, ou seja, um grande número de pessoas por quilômetro quadrado. Além dessa densidade demográfica, existe uma intensa densidade tecnológica e científica. Assim, nós temos o Brasil dividido em 4 áreas, né? Logo, o Brasil nós temos dividido em 4 Brasis. Perfeito? Até o nosso próximo encontro e um grande abraço.